Em Brasília, 19 horas. Esse é o programa Fala Sozinho, uma homenagem, uma tiração de sarro com o programa A Hora do Brasil, do grandíssimo baixinho Getúlio Vargas, de grandes botas. E cintura alta. Exato, cara, exato. Botas grandes, cintura alta. Papo farto. Eu sou o Lucas, esse é o Martim. A gente vai falar aqui nesse primeiro programa, como é uma situação totalmente especial, a gente vai falar da audiência que declarou o julgamento do Moro. O que o julgamento declarou? Como que chama? Suspeição, exato. Nossa, o Moro deve estar. Nossa, o que mais me dá alegria agora é imaginar o Moro e a Rosângela Moro. Tipo, como é que deve estar o climão. Deve estar chorando. Nossa, um climão, cara. Pensa nisso. A gente vai falar disso, de como isso impacta o Brasil, como isso impacta a esquerda, como isso impacta o Ciro Gomes em especial, que a gente é cirista. E a partir daí, o que a gente acha que pode desenrolar disso, não é mesmo, Martim? É isso aí. Eu acho que a proposta inicial do podcast, além da gente poder conversar e divulgar essa conversa por aí, para ver o que as pessoas acham, eu acho que o Chacrinha resume muito bem aqui que a gente veio. A gente não veio para explicar, a gente veio para confundir. Então a gente vai falar do que dá na telha, dar as nossas opiniões e eventualmente ouvir de convidado. Deus queira. Quem mais quiser opinar. E registrar, cara, eu acho que isso é uma coisa muito importante para o ser humano em geral, mas até para o ser humano político, se é que isso existe. De registrar, cara, porque a gente fala tanta coisa, a gente tem tantas conversas, e a gente, eu não digo eu e você em especial, porque a gente nem se fala tanto. Mas, tipo, tantas vezes que a gente descobre a solução pra tudo, sabe? E nunca registra. E eu acho que quanto mais opiniões, apesar de ter muitas opiniões imbecis, como a minha vai ser às vezes, apesar disso, quanto mais, melhor. É isso aí. E eu realmente não tinha pensado por esse sentido de registrar. Tô com o costume agora de registrar meu dia. Eu tenho um diário, daí eu anoto o que aconteceu no dia, porque às vezes tu pensa, né, que tô feliz, tô triste, será que é sempre assim? Será que quantos dias ruins é normal ter? E eu passei a registrar isso para ter uma noção, assim, não, mas teve essa época da minha vida que tava difícil, mas depois melhorou. Exato. E eu acho que esse diário político, ou esse testamento político do que a gente pensava há algum tempo, vai servir pro mesmo fim, eu acredito. Exato, e tipo, uma coisa que eu acho sensacional do feminismo e tal, e de ferramentas que as mulheres criam para se entender, manja. Tipo, a minha namorada, ela tem uma agenda que ela tem todos os lances do ciclo lunar e tudo mais, esses lances do ciclo da menstruação e tudo mais, de como você estava se sentindo em tal dia, não sei o quê. Tipo, assim, é fato, né, que o lance do masculino exacerbado e tóxico também reprime o homem pra caramba de conexão com essas coisas mais leves, mais sublimes, mais delicadas e tal, de se entender. Isso é uma coisa que faz falta pra caramba. Depois que eu comecei a fazer diário, eu tenho diário também há um tempo. A coisa mais sensacional... tá acontecendo alguma coisa aqui em Campinas, perdoa. Vamos pegar o Lula já, puta merda. Durou pouco. Caramba, a esquerda volta ao segundo plano. Eu moro numa 2 quadras do bombeiro, vai ser difícil isso não acontecer constantemente, ainda mais nesses tempos, mas enfim. O que eu tava falando mesmo? Agora eu me perdi. Que o homem é desligado dessas coisas. Exato, e depois que eu comecei a fazer diário, eu comecei a me conectar muito mais com essa parada de tentar me entender e tudo mais, e querendo ou não, você vai somando, né? Mesmo que você... É uma das coisas que me faz sentir mais orgulhoso e maluco. Quando eu abro meu armário, assim, tem uma pilha de caderno. Eu escrevi no diário, eu falo, nossa, é efeito borboleta. Se um dia eu tiver o poder do efeito borboleta, eu tenho os diários, pra dar certo. Mas é isso aí, vamos então começar a partir do primeiro tema, que eu acho que acho que começa pelo julgamento, ou melhor, antes ainda disso, o que o Fachin fez, né? Que foi perceber depois de 3 ou 4 anos que a vara lá de Curitiba não tinha competência para tocar o processo do Lula.
O Brasil era meio não é para óbvio. amadores. O que era meio óbvio há muito tempo já se falava nisso. A própria defesa do Lula defendia que não fazia sentido ser julgado por Curitiba, mas ninguém se importava. Até que algo no zeitgeist, algo no espírito do tempo aqui da política mudou, né? E daí o Fachin resolveu tomar essa decisão que, apesar do que os lulistas estão sentindo, né, felicidade, muita esperança, muita animação, talvez tenha sido mais para ajudar o Moro do que o próprio Lula. E talvez, quando esse julgamento, esse processo for lá para Brasília, pode ser que o juiz aceite tudo, todas as provas, todas as coisas e condene o Lula de novo. Então, talvez seja meio cedo para comemorarem ainda, mas realmente é o líder deles, não dá para criticar por ficarem felizes, né? E assim, é muito louco, né, cara? O Brasil não é para amadores. Que é esse lance misterioso do STF, cara. Que, tipo, é uma instituição que... Assim, nenhuma instituição é conhecida plenamente pelo brasileiro médio, assim, sabe, funcionamento e tal. Eu não tenho a menor ideia exata do funcionamento da Câmara, como funciona para se pautar as coisas, enfim. Tem muito de escolha pessoal, tipo, o lance de sentar em cima de pastas e cagar. Não, certas pastas eu vou cagar. Então, o lance do Estado brasileiro e das instituições não serem diretamente voltadas à eficiência de se funcionar a coisa. É muito lance de consórcio, de pessoas se juntam e tudo mais, e aí é o interesse dela. Então, nunca tem uma ordem, você nunca sabe qual que é a ordem das coisas acontecendo. O lance do Lula é bizarro, isso é bizarríssimo. Eu acho que tem a ver com a nossa institucionalidade, que é muito frágil, muito recente, porque, assim, querendo ou não, o desenho da nossa institucionalidade foi na época do Império, e eu acho que, na verdade, não foi só deve ter sido dois, porque teve mais de uma Constituição na época do Império, depois veio a República Velha, depois Estado Novo, depois República Populista, que chamam, depois ditadura, depois agora essa democracia liberal, com pitadas, assim, de social-democracia. E em cada período desse teve uma institucionalidade, um STF que funcionava de um jeito, uma Câmara que funcionava de outro, uma função daquele cargo que era para uma coisa, agora é outra. Então, eu acho que isso até explica porque que a nossa Constituição é tão longa, comparada com outras Constituições também, porque tem que explicar tudo, já que está construindo tudo quase que do zero, né? Daí tu vai, às vezes, pensar nos Estados Unidos, eles estão mais ou menos naquele mesmo formato desde a independência deles, 1776, então eles têm algo a manter, e até realmente é difícil para avançar por certos motivos, no caso deles, porque é tudo muito engessado, né? Porque já são aquelas regras não escritas. E tu vê... Escritas, né? Como? Escritas, né? Não, mas assim, as regras escritas estão lá, mas as não escritas também já estão consolidadas, né? E daí tu vê que quando, pela primeira vez em 300 anos, entra um presidente maluco tipo Trump, e ele resolve não seguir as regras não escritas, porque não tá na lei, ele não precisa seguir, né? Tipo, e daí isso bagunça tudo. Daí tu vê a questão ali da posse do Biden, a bagunça, aquela coisa de não aceitar perder as eleições, coisa que não tinha acontecido antes, então eles não tinham nem a estrutura para lidar com isso, né? Tu vê aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem a Justiça Eleitoral que organiza essas coisas. Exato. Eu acho que assim, é o que eu tava falando, o lance do STF ser um mistério. São inúmeros os casos que a gente já viu de políticos corruptos, políticos safados, e que vai passando e vai passando. Parte dessas críticas da galera malucada da direita eram críticas nossas há pouco tempo atrás. Sim. Justas, né? Exato. E é um lance que fica muito sob a escolha do juiz ali, do momento. Não tem... Sei lá, cara. É difícil você falar sobre ordem nesse sentido e tal. E, assim, o Martim, ele é arquiteto, certo? Isso aí.
Eu sou... Um dia vocês vão saber o que eu sou, mas eu não sou nada. Sou camelô. Então, tipo, a gente fala de um ponto de vista totalmente cidadão, que tem um pouco de interesse de saber um pouco mais e de se interessar. Para eu vir aqui e falar exatamente o que falta de ordem no STF, ou o que falta para as coisas andarem de uma forma mais clara e tudo mais, é muito vago. Mas o que eu posso falar? Que realmente é uma coisa extremamente estranha, cara. Esse lance do Lula, para quem acompanha um pouco, cara, é óbvio. Até as pessoas que não acompanham acharam estranho, e quando você falava, elas concordavam. O lance do Moro virar ministro do Bolsonaro, cara, tipo, é maluco. E desde sempre, agora tá sendo mais do que provado, influência externa, nos interesses e tudo mais. Então, é o que você falou, é foda acontecer desse jeito. Do nada, num momento foda, que pra mim caiu pra população, eu acho que foi uma coisa positiva. Ter vindo esse discurso do Lula, que a gente já vai falar mais pra frente, ter vindo toda essa, entre 1000 aspas, e talvez temporária, reabilitação do Lula como político. Eu acho que foi muito positivo, a gente vai falar mais, enfim. Mas quando você começa a pensar, como eu sou paranoico, de pensar, putz, mas por quê? Por quê? E aí? E o que isso vai gerar e tudo mais? Uma analogia que me veio na cabeça agora. Um filme medieval, ou uma história medieval, assim, de fantasia, e os magos... Puta, se a galera do PT ouvir vai ficar pistola. Mas não é por maldade, eu gosto do Lula, apesar de não gostar dele. Os magos criam uma arma secreta e prendem a arma, porque ela é poderosa demais, ela ganhou vida. Ela começou a... O general lá que fez o PT guardou a arma. Então, nossa, bancada com o PT, mas enfim. Golbery. Isso. Rest in pieces. Aí eles guardam a arma, aí aparece um dragão. E aí eles falam, não, a gente precisa dessa arma, cara. Agora a gente precisa dela de novo. Porque só ela vai salvar a gente. É uma parada maluca, é difícil de entender, como tudo no Brasil. Pois é, mas será que a elite, ou sei lá quem, vê no Lula uma arma a seu favor? Apesar de ter sido, porque sempre foi, sempre ajudou os pobres, mas foi isso. É como falam do Vargas, que era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? O Lula não foi muito diferente nisso. Não, nem Só que fez menos transformações sociais permanentes, né? Mas será que a elite finalmente viu que não, é melhor o normal ali do Lula, que não é nada muito revolucionário e também não é nada totalmente neoliberal, mas também não é o insano do Bolsonaro? Talvez seja isso, mas eu não sei se eu compro essa ideia. Grupos internacionais, né, cara? Tudo são grupos. E não tem indivíduos. Então, tipo, por exemplo, no caso do Lula, tem o indivíduo Fachin. O que será que o Fachin, como indivíduo, estava pensando? Será que ele... Cara, são indivíduos, ninguém vai saber dele só querer meter o louco, ou, tipo, não de meter o louco, porque é um negócio certo, né, cara? Tipo, se for ver um bagulho certo. E tem o lance... Certo, mas atrasado, né? Não tem como você não ver como alguma parada um pouco voltada com a política. E ficou meio confuso hoje é quarta, né? A gente tá gravando. Foi na segunda-feira, quando o Fachin tomou a decisão, ficou confuso como que ia ficar a questão da suspeição do Moro. O Ciro até falou em alguma entrevista que o Fachin chamou o VAR, ao invés de anular a partida, porque o certo era anular a partida, já que o árbitro era parcial, né? O Ciro é um monstro das frases. Metáforas, Puta merda. Então, ele chamou o VAR como se o problema fosse o lance e não a partida inteira. Mas daí ficou até confuso se a suspeição ia ser votada ou não, julgada. E no fim foi no dia seguinte já. E daí por que e também pra ver a bagunça que é esse país, né? O Gilmar só resolveu botar em votação esse negócio da suspeição porque o Fachin tomou a decisão no dia anterior. Senão, quando é que ia votar? E é sensacional você ver, que aí você vê o Gilmar Mendes, tipo, nossa, cara, parece que ele é o, sei lá, mano, sei lá, algum founding father aí, cara, falando.
tal, tipo, não, a democracia, não sei o que. Não, ele falando que ninguém pode me acusar de ser petista, porque sempre diziam que eu era o antipetista da corte, não sei o que, né? Agora estão dizendo que não podem me acusar disso, né? Eu assisti o voto dele, os outros nem tanto fui pulando, assim, mas assisti o dele e ele chegou a indicar que o Moro vai ter que pagar as custas do processo. Nossa, e uma multa. Então, pensa, que humilhação. Que se eu sou o Lula, eu peço um salário mínimo. Eu quero que você me dê um salário mínimo, só um. O julgamento do Moro e do Lula, o meu parecer tava óbvio que tinha mutreta pesada nessa parada do Lula. Em todo... Cara, é o que eu falo e é o que me trava em todo o texto que eu vou escrever. Porque eu acho que todo pensamento do Brasil, pensando nesse momento, você tem que pensar a partir de 2013. E tudo que aconteceu a partir dali. Uhum. Mas toda essa parada envolvendo o PT, tipo, mesmo com todas as cagadas deles, de roubo e de gente lá dentro, e de colocar um monte de gente de movimentos sociais dentro do Estado, e até o Ailton Krenak fala disso no vídeo. Eu achei sensacional, porque é muito verdade. Todos os caras de movimento social foi para dentro de alguma instituição de Estado. E os movimentos sociais perderam força pra caramba, mas isso é uma outra pauta. Mesmo com todos esses problemas que tiveram com o PT, todo esse lance da Lava Jato, toda essa parada foi um negócio extremamente errado. Claramente. Mas eu não consigo parar de pensar nesse lance, de agora e tal. Eu nem sabia que isso ia acontecer, talvez porque eu não acompanhei tanto o meio jurídico e tudo mais. Mas é uma notícia bombástica pra caramba, né, cara? Caralho, na verdade. Pra caramba nada, pra caralho. Perdoa pelo caralho, gente. Não falo mais caralho. Então, depois disso, temos o momento mágico, né? Puta merda. Foi um momento legal. Eu só vi a repercussão. Não sei nem quanto tempo levou esse discurso. Eu vi que eu não lembro qual que é o nome dele. Eu sei que é Charlot. Ele é jornalista do Nexo Jornal, acho que é. É um meio careca, né? Isso. Eu gosto dele. Ele fez um resumo ponto a ponto do que o Lula falou. Acho que deu para contextualizar bem o que estava vendo. Eu vi até que bastante. Eu não vi completo também. Uhum. Igual eu falei, eu vi em várias etapas. Mas, assim, não foi nada... Foi bom o discurso. Foi bem bom, eu achei. Ele foi bem parcimônia. Eu tava vendo, mas eu não queria ver porque eu sabia que ele ia falar do Ciro. Aí eu tava vendo, tipo, esperando só pra dar pausa e falar assim, cara, eu sei que você vai falar dele já. Mas, assim, foi até que de boa, cara. Assim, até que de boa não, eu achei que foi forte pro momento, ele falou verdades ali na cara do Bolsonaro. Eu acho que, assim, o conteúdo do discurso foi da hora, mas não é nem tanto o discurso, né, cara? Tipo, é o momento perfeito, cara, pra acontecer uma parada assim. Eu acho que talvez seja mais isso. É o momento do que o conteúdo. O timing... tipo, hoje teve a coletiva, que eu vi também, a coletiva dos policiais lá, da União dos Policiais do Brasil, algo assim. O pastor Alexandre lá, salve, pastor Alexandre, você é mó da hora. Apesar de eu ter pé atrás com polícia, mas eu gosto muito de você. Porque eu gosto de algum polícia. Eu tava vendo e foi muito da hora, cara, porque deu pra ver que era uma galera que votou no Bolsonaro e que tava falando que foi traído, tá ligado? Sentando ali, o cara falou, cara, tipo, teve um que depois até tentou passar um pano e falar, não, a gente não serve partido, nem governo e tal, a gente serve Estado, blá blá blá. Só que um lá falou, ele falou, não, o que a gente depositou na urna e tal. Eu falei, você depositou na urna. O mais bonito ainda, o cara falou, eu votei e tô me sentindo traído. Tá, é um momento meio que de virada aí. Tomara. Mas já vê um pouquinho do corporativismo também, né? Se eles estivessem bem servidos, mas o resto do país pegando fogo, não tinha problema. Não ia ter essa manifestação deles, mas... já que estão putos com o Bolsonaro, vamos, bem-vindos. Chega aí. Tipo, os polícias, assim, eu não sei, não incluo os militares, verdade. Guarda Civil Metropolitana, Polícia Federal, Polícia Civil, sei lá, outras polícias, rodoviária, talvez, não sei. O ponto não envolve a Polícia Militar. Eles se ferraram algumas vezes, né, com o Bolsonaro, não foi uma.
Previdência, e sei lá das quantas, um 73, eu não vou lembrar agora. Fodeu eles. Eles foram traídos de várias formas. E, sei lá, eu acho que é foda. Eu não sei o quanto isso é uma desculpa ou o quanto isso é verdade. Esse lance das forças de segurança, tanto militares quanto não, terem um espírito de cumprir a missão e de não pular fora do barco, tudo mais. Eu não sei até quando isso vai. Mas costuma ser mais comum nessa galera ficar no barco até quase sair. Ou eles estão lá mais tempo para montar um plano bom, né? Para não só pular do barco, como destruir eles. E como fica pro Ciro, então, essa questão do Lula, agora que o Lula está elegível? Não só pro Ciro, como que fica o cenário eleitoral? Destruiu o Ciro? Ou deu alguma chance agora? Alguma oportunidade? Então, eu acho que deu uma embolada boa, né, cara? Deu uma boa embolada. Porque, sinceramente, e assim, cara, clube militar postando texto de ruptura, cara. Tipo, um dia antes. Um dia não, 2. Ah, não, foi no dia, né? Verdade. Eu acho que foi no dia. Foi no dia à noite. Postando. Então, é que assim, igual eu falei, o Lula, ele puxa todo mundo. All Eyes on Me, lembra aquela música? All Eyes on Me. All Eyes on Me. Todo mundo olha pro Lula, cara, quando ele tá falando. Não, isso, bem isso. Todo mundo olha. Nem todo mundo gosta, mas se tu não gosta, tu odeia, basicamente. Não existe meio termo. Exato. E eu acho que isso que inflama o debate. Então, e assim, mas mesmo com esse lance acontecendo, de estar todo mundo olhando pra ele, tem várias outras coisas acontecendo. Tem esse lance dos policiais, tem o lance do clube militar, que eu preciso aprender um golpe. Você é um lutador de karatê, precisa aprender um golpe, vai no clube militar, cara. Lá você aprende todo tipo de golpe, de todo jeito diferente. Então, eu vou chegar no Ciro já e passar a palavra para o excelentíssimo. Fica à vontade. Para a Vossa Majestade. Mas, assim, são muitas forças atuantes, cara. Então, eu não sei até que, por exemplo, o julgamento do Lula, que até ele falou lá no discurso, ele mesmo falou, eu vou ser julgado aí, vamos ver qual é que vai ser. É foda isso. E eu tô rasgando um pouco de seda pro Lula, porque eu sou fudido e eu tenho um pouco de identificação, mas Ciro na cabeça, Ciro lá, brilha uma rosa, Ciro lá. Enfim, com o julgamento do Lula, temos duas hipóteses. Ele é condenado de novo, uma merda, vergonha, a esquerda se parte em pranto de novo e fica esperando algo acontecer. Grande parte da esquerda, né? Não toda. Eu tô vendo isso acontecer já. Como se alguém fosse pego de surpresa, sabe? Como se não Exato. soubesse que isso vai acontecer. Quase que de certeza. Não, mas você não pode falar que não vai acontecer nada, cara, porque eu tenho certeza que vai ter vigília, a galera vai ficar lá na frente. Lula, mas enfim. Mas aí vou ter que lançar o Haddad de novo. Presidente Lula. Nossa, velho, o Adnet conseguir imitar o Haddad é foda. Mas pensando agora, é bom pro Lula, tipo, é bom pro PT, não pro Lula necessariamente. Mas é bom pro PT se acabar o Lula sendo preso de novo perto da eleição, vai inflamar o mesmo discurso, o mesmo sentimento que aconteceu lá em 2018, quando ele estava preso também. De essa dúvida se vai ser preso ou não vai. Aliás, vai poder concorrer, não vai, porque tá condenado, tá preso e tal. Porque talvez hoje já estava se desgastando. Se ele continuasse nesse limbo, assim, de tá em liberdade, mas não tá nem preso e não tá nem inocentado. Agora isso dá um estímulo, eu acho, para dizer, fui injustiçado, me liberaram lá um mês atrás, agora tô preso de novo. Reavivar as energias, né? Vai ver, esse é o objetivo deles, é isso que eles vão ganhar com essa libertação do Lula. O PT, para mim, nos últimos tempos, ele tem sido um partido que é ganha-ganha sempre. Ele sempre está ganhando de algum jeito ali. Seja nessa palavra detestável que está sendo tão usada hoje, na narrativa, seja de fato ganhos políticos e tudo mais. Realmente, o que você falou é verdade. O Lula, nesses últimos anos, ele é um perfil, né, de internet. Ele é um influencer nesses últimos tempos.
Tem a aura que tava pairando do Lula tava se dissolvendo. O que tem um lado bom e o que tem um lado ruim, na minha opinião. O lado bom é que deixa mais leve, eu acho. Apesar de não ser um tempo leve. Ser um tempo extremamente pesado. Permite novas lideranças surgirem, né? O ideal é que o PT tivesse uma nova liderança, alguém que realmente representasse o partido e fosse alguém com um projeto, com uma ideia, que daí a gente podia discutir, podia discordar, mas pelo menos era alguma coisa. Agora, ficar nesse volta ao passado, que não é mais no mesmo contexto mundial, então, nem interno nem externo, então não tem nem como voltar para aquilo lá, né? As mesmas escolhas não vão gerar os mesmos resultados. Né? Exatamente. É importante lembrar disso. E o lado ruim é que ele foi tirado desse jogo de forma injusta, né? Porque não foram seguidas todas as regras, então não dá também para... porque é uma coisa... O resultado acaba sendo bom, mas a forma não é boa, então não dá para considerar positivo no todo, né? E mais do que legal, cara. Ele foi legal, mas também é bom a gente lembrar que tiraram ele pra colocar o que tá agora, tá ligado? Sim. Na real, tiraram a Dilma antes pra já armar terreno pra toda essa, entre aspas, mudança que tá rolando no Brasil. Que é a destruição, né? É a destruição. Eu acho que, no fim, eu fico em dúvida sobre isso, mas talvez eles ganharam alguma coisa. Claro, ganharam, óbvio. Assim, mas como dizem os políticos mais experientes, o plano A não era o Bolsonaro, né? O plano A era Amoedo, era o Alckmin, que fosse qualquer um que não alguém de esquerda. Esses eram o plano A. E o Bolsonaro foi o plano B, porque não deu, não decolaram as outras candidaturas, então vamos embarcar nesse maluco aí proto-fascista. Eu não acredito nisso. Tu acha que não? Cara, porque eu tava pensando esses dias. O Bolsonaro, ele tá sendo cultivado há muito tempo, cara. De ir em programa, de aparecer, tipo, do nada ele começou a ir em todos os programas. Mas é porque era uma piada, ele era um nada, então, mas... dava audiência ver o idiota falando. Tipo, tem muito cara lá que falaria. Tinha muito cara na Câmara que falaria. Eu entendo, tipo, mas não daria essa repercussão. Exato, eu não acho que foi à toa. Porque assim, ele tem essa personalidade desde sempre, né? De ser um filho da puta. Desde sempre ele lança esses comentários de filho da puta e tudo mais. Mas nunca ninguém deu moral ali. Saía nota e tudo mais. Mas não era como ele fosse chamado pra todo o programa de rádio e tudo mais. Porque teve uns 2 anos e eu acho que era papo de 2015, algo assim, cara. Até 2014, antes, 2013, se pá. Começou a muito Bolsonaro em todo lugar, cara. Eu acho que isso foi naquele contexto do CQC, eu acho. Aquela coisa assim, é um humor dito, abre aspas, bem grandes, inteligente, porque fala de política, então, só que se tu parar pra pensar, não era nada inteligente, era só bobo, porque tirando sarro de político e daí, tipo, fazendo aquele efeito sonoro, põe, bem isso. Muito só bom. que assim, com políticos e pessoas vestidas, repórteres vestidos de terno, então era inteligente. E um careca comandando, se o careca tá comandando, ele é inteligente. É um humor sarcástico. Né? Exatamente. Daí imagina, nesse contexto em que as pessoas começaram a olhar pro Congresso e conhecer uma ou outra figura, a figura que falava a maior bobagem de todos acabava sendo o Bolsonaro. Então, isso começou a dar audiência e daí talvez outros programas, tipo Super Pop, viram, não, vamos chamar esse maluco aí pra ver o que ele tem pra dizer. Eu acho que o CQC ele teve muita interferência na opinião pública a respeito de política. Eu ouvia bastante CQC na época. Sim, eu gostava também. E eu não lembro tanto do Bolsonaro, cara. Ele apareceu um bocado, assim. E, assim, eu não culpo, tem gente que culpa, nossa, foi o CQC que pariu o Bolsonaro. Não, foi o Brasil que pariu o Bolsonaro, sabe? E Estados Unidos, e quem mais vai saber? Foi a nossa sociedade. E assim, só voltando naquele papo de antes, assim, como que surgiu o Bolsonaro, ou se ele foi o plano A ou o plano B, a minha leitura é que se não houvesse o golpe de 2016, se não houvesse aquele impeachment, a Dilma ia sangrar até 2018. Então eles poderiam emplacar o Aécio ou emplacar o Alckmin, que fosse.
Porque o Aécio quase levou em 2014. Foi por pouco. Pouquíssimo. E muita gente que votou no PT tinha votado no Aécio. Sim. E daí tu pensa, o clima que criou esse governo insustentável da Dilma, eles quiseram agilizar. Não, vamos dar o golpe para conseguir entrar agora. E daí entraram lá em 2016 junto com o Temer, né? Porque o PSDB foi base do governo Temer. E daí o governo não entregou nada do que prometeu. Então as pessoas se decepcionaram. E daí o PSDB deixou de ser alternativa e o Bolsonaro se viabilizou. Talvez, se o PT tivesse sangrado até 2018, não teria chance nenhuma. Daí o que ia estar ali em jogo, talvez o Bolsonaro com alguma força, mas não para ir para o segundo turno, o PSDB forte, e daí talvez até a esquerda bem representada ou por algum candidato do PSOL ou pelo Ciro. E isso é uma coisa interessante que você falou, porque você percebe uma coisa diferente aconteceu ali. Foi um golpe. E eu acho que foi justamente essa interferência de uma terceira força. Porque sempre foi esse lance, PMDB ali no centro e tudo mais, PSDB de um lado, PT do outro e tudo mais. E de repente quebra e não vai pro colo do PSDB, sabe? Eles estavam contando com isso. Exato, e vai pra mão de um cara que, assim, igual eu falei, já tava sendo preparado. Porque é isso, cara, essa galera de política, assim, a política grande mesmo, a política do jatinho, que manda buscar o publicitário na casa dele para fazer uma reunião em Brasília e tal, os caras fazem plano mesmo de carreira, assim, não, a gente vai achar jornal para você ir e tudo mais, não sei o quê. Pelos mesmos motivos que o Ciro não é chamado para tanto lugar, certas pessoas são chamadas em outros lugares. É fato. Eu acho que isso é uma vantagem do Ciro agora, inclusive. Porque talvez ele esteja, não no mesmo nível, mas ele está repetindo o que o Bolsonaro fazia lá em 2014, 2015. Sabe? Que é o cara que fala um monte de coisa. O Ciro às vezes fala umas bobagens que acabam repercutindo. E tem uma legião de fãs ou de seguidores que estão sempre dando audiência. Então, assim, mesmo quem não gosta da pessoa ali, do entrevistado, acaba ouvindo às vezes. E tem um monte de seguidor, né? Que vai atrás. Então, assim, tu vê no Clubhouse ontem, naquela entrevista com o Reinaldo Azevedo e o Demori. Eu preciso ver esse negócio. Foi muito boa. Foi 2h30. Mas, assim, foi muito boa e foi recorde, eu acho que brasileiro de audiência, sabe? E daí ainda a Todos com Ciro fez uma transmissão pirata no YouTube que deu mais 2.500 pessoas assistindo ao vivo. Então tu pensa, a Jovem Pan, por que chama tanto o Ciro? Porque sabe que vai dar audiência, sabe? É um lixo, é um esgoto aquela rádio, mas eles chamam, o Ciro vai e acaba tendo penetração nesse eleitorado ali, naquela audiência que só ouve bobagem. Às vezes ouve alguma coisa ali, não, pera, esse cara aí é de esquerda, mas é diferente do Lula, mas também não é o Bolsonaro. Talvez o que ele esteja falando faça sentido. Como ele, quando vai no Datena também, que o Datena agora tá cirista, né? Sim, totalmente. Hoje dizem que ele botou vários trechinhos do Ciro na entrevista. Ei, cara, eu nunca vi isso, velho. Ele usou tipo um meme, ele ergueu o braço. Eu, Ciro! Aí apareceu o Ciro falando alguma coisa. Viva a Madalena, exato, maravilhoso. Você ia completar só pra depois eu pegar o gancho. Eu acho que é isso. Eu acho que talvez a gente tenha que aproveitar. Falam, o Ciro não tem carisma e tal, mas o Ciro tem carisma, o Ciro tem alguma coisa assim que realmente ainda não tem movido as massas, né? Não move como o Bolsonaro nem como o Lula, mas atrai um certo grupo de pessoas que outros ainda não atraem. Eu acho que esse talvez seja o caminho. Principalmente quando é aquele Ciro debochado, sarcástico, assim, aquele que falava nas universidades lá entre 2016 e 2018. Acho que depois da eleição ele ficou um pouquinho amargo, parece que perdeu um pouquinho de encanto, me parece. Sim. Cansado, eu acho. Tu vê o pessoal no Twitter falando, assim, às vezes eles estão meio desanimados. Tem épocas que o Ciro tá numa vibe boa, outras já não tá, e daí meio que cansa. Só que assim, ele é uma das poucas pessoas que eu aguento assistir várias entrevistas, várias lives e tal, que não cansa, sabe? Mesmo que às vezes fale as mesmas coisas. Sim. Eu até descobri, só uma nota de rodapé aqui, eu vi uma série na Netflix, Pretend It's a City, que é com uma escritora americana e ela fala de Nova York e tal, e tipo, uma coisa que eu consegui
comparar com o Ciro foi justamente isso. Ela foi uma pessoa que me cativou de um jeito muito interessante também. O nome dela é Fran Lebowitz. Que ela fala as coisas de um jeito assim que é engraçado, ela é rabugenta, mas no fim isso te cativa, sabe? E eu acho que essa é a mesma coisa que lembra o Ciro lá de 2016 a 2018. Essa pessoa que às vezes fala umas verdades meio doídas, assim, meio com aquele deboche, só que as pessoas gostam. E eu acho que é esse o caminho que ele tem que seguir. Não aquele Ciro pistola que xinga todo mundo, isso acaba cansando, sendo chato. Mas também não pode ser só aquele paz e amor dos debates que às vezes perdia uma chance assim, não, pelo amor de chamar meu caro amigo Jair Bolsonaro. Não, que é isso. Até eu entendo a estratégia do paz e amor para não reforçar a visão que as pessoas têm de que ele é brabo, que ele é grosseiro e tal. Mas não precisava ir tão ao paz e amor assim, sabe? Podia ir para um paz e amor um pouquinho mais debochado, um pouquinho menos de passador de assim, não é passador de pano, mas... Precisa ser o Eduardo Jorge. Pois ele é mentira, o Eduardo Jorge, ele era doidão, o Eduardo Jorge. Ele já meteu umas diretas, eu acho que no Lula, nos debates. Tem até Votei nele em 2014. Ele é bom. Não, mas eu vou aproveitar tudo isso que você falou e pegar o gancho até pra gente já voltar pro último assunto. Que é os efeitos desse discurso e da elegibilidade do grande companheiro. Mas enfim, para pegar esse gancho. Primeiro, só para eu finalizar e complementar essa questão do que eu acho que... Qual é a influência do discurso do Lula para o cenário atual? Esse discurso do Lula e o julgamento da suspeição do juiz Moro foram um golpe direto na família Bolsonaro. Não só na família Bolsonaro, mas em toda a direita. É louco como você vê como deu uma sugada na energia dos caras. As páginas, porque eu adoro nadar no esgoto bolsonarista. Tem uma coisa que eu gosto, é um dos meus hobbies, ir lá e xingar alguém. Eu entro lá, xingo alguém ou faço um comentário. Adoro. É muito doido, cara, como as pessoas ficaram consternadas mesmo a respeito disso. Eu quero muito saber a opinião do amigo meu, porque eu tenho um amigo meu que é bem bolsonarista, e eu não lembro se eu já falei dele nesse episódio, mas... Ele falou pra mim que o maior medo da galera de direita e dele não é o Lula, é o Huck e o Moro juntos. Eu já imaginava que a análise política da galera de direita não era boa, mas eu acho que puta merda. Mas a direita tava começando a citar o Ciro nessas páginas de esgoto aí, que é um sinal. Mas então, só pra eu seguir. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito positivo, de dar uma movimentada do Lula ser essa figura, e eu já vou dizer o que eu acho dessa figura e também o porquê dele ser essa figura. Eu acho que foi importante. É um golpe direto no Bolsonaro, eu acho que vai fazer ele sacudir bastante para querer demonstrar qualquer coisa, e a galera não vai deixar, porque hoje tem internet, então tudo vai ser exposto. Pode ser que não seja para todo mundo ver, mas bastante gente vai ver. E quem não vê isso vai ver os defuntos na família, vai ver a tragédia em si. É que o contexto mudou de um jeito, porque assim, até umas semanas atrás, a esquerda tava com medo de cair Bolsonaro e Huck no segundo turno, ou Bolsonaro e Dória. É isso, eu acho que foi uma coisa positiva. As ramificações é muito difícil, porque como eu falei, pode ter golpe, pode ter, eu não duvido que se o Lula for julgado e falar que é inocente, cara, difícil não ter golpe, cara, difícil não ter uns tanques em algum lugar, eu acho difícil. Para contextualizar isso, inclusive, hoje eu recebi no WhatsApp da família uma coleção assim de imagens de jornal antigo, décadas ali de 60 e tal, falando em 68, quando o STF foi lá dissolvido, ou 64 também, quando foi dado o golpe contra o Jango. Hoje, eu já tinha recebido isso faz umas semanas, hoje recebi de novo. Então, assim, tu vê que talvez as engrenagens do gabinete de ódio já tá unificando a narrativa e já tá... Porque, assim, eles ficaram em silêncio. Eu vi alguns relatos, assim, de gente que acompanha essa ilha bolsonarista, assim... Não uma ilha, não, um continente. Esse continente bolsonarista das redes sociais, eles estavam em silêncio, eles estavam confusos, não sabiam qual que era agora o encaminhamento a se dar. Isso acontece. Fica aquela calmaria. Isso acontece frequentemente.
Que Isso. tem os líderes que alimentam esses grupos, e quando acontece alguma coisa braba, assim, Fica o silêncio. E agora? O que a gente faz? e a galera perguntando, e aí? E daí o que aconteceu hoje? Eu não vi falarem nisso. Isso eu recebi. Então eu acredito que deve ter saído lá do grupo do Gabinete do Ódio, se espalhou, vai gotejando, né? Vai lá de cima, vai se espalhando pela pirâmide. E chegou em mim. E no grupo lá onde eles, acho que talvez a matriz do Gabinete do Ódio, o Flávio Bolsonaro postou uma foto do Bolsonaro pedindo para viralizar, uma foto do Bolsonaro e estava escrito assim: nossa maior arma é a vacina. Tu viu? Foi o que marcou, eu acho que essa mudança de rumo, talvez. Sim, com certeza. Eu acho que isso é a melhor parte da presença do Lula, por ele ser essa presença política muito forte. Mas sobre o Ciro, agora é a questão. Vamos ao patrão. Ao patrão. Paga nós, Ciro, pelo amor de Deus. Se tivesse pagado nós, você já era ditador do Brasil há muito tempo. É complicado também. Tanto quanto prever o que vai acontecer com o Brasil, dependendo do futuro do Lula aí, é complicado. Mas, como a gente já tinha falado, eu acho que tem um viés bem positivo para as próximas eleições, a vinda do Lula, no que diz respeito ao potencial que o Ciro vai ter. Porque o Ciro é um cara de discurso elevado. Ele fala pro povo também, ele fala para todo mundo, ele clara compreensão, mas o papo dele é mais elevado, cara. Ele troca uma ideia pode falar o que for dele, mas não é papo furado, ele não é conversa mole. É uns negócios objetivo. E eu acho que isso era uma coisa muito boa de pensar dele contra o Bolsonaro, né? Isso era uma coisa que me deixava muito esperançoso, tipo, de se rolasse um debate, que eu acho muito difícil, o Ciro comer ele com farinha, as ideias e tudo mais. Ou contra o Haddad também, comer o Haddad com farinha. Devia ter feito isso lá no primeiro turno em 2018 já e não fez, né? Veio com aquele papinho de amigo Bolsonaro. E daí quando talvez teria a chance de quebrar o Bolsonaro. E assim, eu entendo, ele fala que o meu plano era mais adiante, mais perto da eleição, ia quebrar o Bolsonaro. Não conseguiu por causa da facada. Devia ter aproveitado desde o início, eu acho, já pra desmoralizar. Não precisa ser com grosseria, mas... Não, eu acho que pior ainda, cara. Eu acho que se pensando no futuro... Assim, é fácil falar agora. Mas eu lembro de várias vezes em conversa em falar, cara, vai dar Bolsonaro, velho? Vai dar Bolsonaro. De ter meio certeza ali. Cara, E tu vê a complacência da mídia também, né? Que ele não ia nos debates do segundo turno, que tava se recuperando. Da facada que não sai sangue. Mas aí teve um dia que ele deu entrevista em outra rede, então assim, pra dar entrevista ele pode, pra participar do debate não pode. O que a Globo e as grandes redes podiam ter feito? Entrevistar o Haddad sozinho, então. Vamos fazer uma entrevista aqui pela duração de um debate, e conversar e saber tudo que o cara tem pra dizer. Mas não, eles preferiram não ter debate, então. Cara, é foda, porque, como eu falei, se o plano do Ciro era pensar no futuro ali, pensar no que ia acontecer, ou ele analisou muito mal mesmo, e não, assim, difícil falar que analisou mal, porque teve esse lance aí, essa coisa estranha da facada, aos 45 do segundo tempo, que mudou totalmente o cenário. Sim. Mas imagina o peso do Ciro ter apontado o dedo na cara do Bolsonaro, falar de um pacote tipo agora. Mas enfim, chorar as pitangas não vale a pena. A questão é agora, 2022, pensando em dois cenários, um com o Lula, outro sem o Lula. O sem o Lula pode ser que já seja ditadura já, e aí a gente cria a República do Ceará, e o cirista vai pra lá e tudo mais, todo mundo mora em Sobral, maravilha, vendendo sandália, maravilha. Vendendo sandálias, todo mundo com a impressora digital em casa ali. Digital não, impressora 3D. A Tabata criando uma indústria de... Mas enfim, esses dois cenários. Com Lula e sem Lula. Com Lula. O Lula conseguindo a liberdade dele e as instituições não quebrando no meio do caminho e colapsando como todo. Eu acho que é positivo pro Ciro, porque o Lula, a gente esquece um pouco também, mas o Lula tira eleitorado do Bolsonaro. Tira. Ele puxa uma galera boa. Agora resta saber o quanto. Dependendo se ele fizer as coisas certas. Não, e resta saber o quanto também, né? Porque assim, a princípio existia aquele tal do voto Bolso-Lula, né? Já lá em 2018 já existia, as pessoas consideravam, se não der pra votar no Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Só que agora
principalmente nos lugares mais pobres, onde as pessoas recebem assistência do governo e tal, muita gente agora largou a mão do Lula. Vamos ver se, agora estando elegível, se ele consegue recobrar essas pessoas. Eu não sei, porque quem tá pagando agora é o Bolsonaro, não é o Lula. E por gratidão mesmo, eu entendo as pessoas considerarem, não, vou manter esse aí que tá pagando direitinho. Então, essas pessoas que... Esse Bolsolula tem um perfil. Ele é a pessoa mais pobre que ascendeu um pouco na época do Lula. A pessoa que está conectada nas redes sociais. Não é o completo miserável. Não é a pessoa sem nada. É a pessoa que aumentou, que tem o WhatsApp, cara. Fundamental. Que hoje em dia é todo mundo quase. Mas é meio inconcebível esse negócio. Porque essa galera que trabalha o dia inteiro e nem vê e volta no busão 9 horas da noite, não tem tempo pra ver jornal, não tem tempo pra ver nada, mas no tempo tá no WhatsApp ali. Sim. Não, mas eu acho engraçado porque, querendo ou não, o discurso do Bolsonaro é anti-Lula, sabe? É anti-PT, anti-Lula, na raiz. Então eu não consigo compreender muito uma pessoa que vota num cara e vota na antítese dele. É que não tem a ver com o cara. Sabe? Não tem a ver com o discurso. Sabe quando você tá muito cansado e você... Ou quando você tá quase dormindo, você só coloca alguma coisa pra você dormir? Você só coloca ali pra você ficar vendo até você capotar. Pra muita gente, a política é um pouco disso. O que ela tá recebendo mais frequentemente, mais próximo, e ela não tá... Quase nem tá ouvindo o que a pessoa tá falando. Ela quase não tá ouvindo. É aquele negócio muito superficial. E você vê tanto, e às vezes ele tem trejeitos que, assim, eu não acho que nada é à toa. Eu não sou de teoria de conspiração, mas hoje em dia a gente vive num mundo que tudo é fucking marketing. Tem uma pessoa de marketing pra qualquer coisa. Pra criar uma forma de fazer um marketing discretíssimo ali e tal, que você vai reparar e vai te influenciar, enfim. Essas características que o Bolsonaro tem, e que é o mesmo lance que o Dave Chappelle falou no Saturday Night Live, acho que foi no Saturday Night Live ou em algum especial dele. Ele fala, cara, as pessoas falando, não, o Trump não é América. Não, cara, o Trump é a América, sim, cara. O Bolsonaro é o Brasil, cara. Essa imagem que a gente cria desse povo maravilhoso muitas vezes é a imagem que a Avenida Paulista criou do Brasil, para se sentir bem no Brasil. Mas o povo brasileiro que vive na quebrada sabe que o Brasil não é globeleza, não. O Brasil é cruel, é pesado, é duro. Eu vejo muito isso, assim, eu penso muito nisso também, como o Bolsonaro representa o cidadão médio, sabe? Aquele o persona, aquela pessoa assim que representa a média do que é o público, sabe? Pensar que, sabe, ele é ignorante, ele é cheio de preconceitos, ele fala o que dá na telha, então para muita gente isso parece, ele é autêntico, sabe? Eu acho que essa questão de as pessoas se verem nele, mesmo assim com todos os defeitos que ele tem, mas eu acho que ele é uma pessoa boa, eu acho que ele é parecido comigo, e até porque também, quem se diz um cidadão de bem, por exemplo, geralmente não é, geralmente diz isso porque precisa se convencer de que é, né? Porque sabe todos os seus podres, todos os seus erros, mas não, eu sou um cidadão de bem. E daí se vê aquele símbolo Bolsonaro sendo o representante do cidadão de bem, a pessoa se vê nele, é óbvio. Seria muito bom a gente trazer alguma pessoa de psicanálise aqui, porque tem um ponto muito interessante nisso, porque eu acho que as pessoas... o Slavoj Žižek, ele fala bastante disso, que a verdade não tá por trás da máscara, a verdade tá na máscara. Você é a sua máscara. Mas aí ele discorre bastante. Eu acho que tem coisa do Lacan também, mas enfim. E eu acho que as pessoas não se identificam. Todo mundo. Isso é o que a pessoa fala. Por que você votou no Bolsonaro? Ele não é. Ele falou que não. Meu Deus do céu, ele falou que não estuprava. Eu não vou nem falar, mas ele falou. Não, eu vou falar assim. Ele falou que não estuprava uma mulher na câmara, na frente de todo mundo, na frente da câmara, porque ela não merecia, cara. E as pessoas, várias pessoas já falaram pra elas. Elas já ouviram isso várias vezes. Não é uma coisa longe. E aí, qual que é o meu ponto? Eu acho que as pessoas, quando você pergunta, por que você vota, apesar disso? Fala, não, porque ele parece uma boa pessoa e tal, Eu acho que isso é a desculpa, não é a verdade. A pessoa se identifica justamente com as coisas... E eu não tô dizendo que a pessoa que votou no Bolsonaro é ruim e tudo mais. Não, todo mundo é ruim. Todo mundo tem merda, e tem neura e tudo mais.
Mas eu acho que isso é o superficial. No fundo lá, a pessoa se identifica justamente por ele ser um pouco racista. Um pouco. A pessoa talvez seja um pouco, mas o Bolsonaro é extremamente racista, extremamente machista. E ela, um sadismo ali, sabe? De gostar. E isso flutua. Um lance, enquanto você estava falando, eu estava pensando, isso flutua, porque é o que o Ciro fala também. Como pode uma galera que elegeu o PT depois elegeu o Bolsonaro? Então, isso muda. Isso é uma coisa, eu acho que é muito complexo de você tentar entender o que gera essa mudança nessa média, nesse cidadão médio. Que às vezes, assim, uma das coisas, o Zizek também fala isso, que uma das coisas que gera revolução, que é o que eu considero que foi 2013, é a decepção, são expectativas quebradas. E não tem uma coisa para deixar a criança mais raivosa e demoníaca do que você quebrar uma expectativa dela. Ele ia comer o doce e não vai mais comer o doce. Tipo, IPI zero e de repente tá na merda tudo. Sim. Você transforma a pessoa numa pessoa mais cruel, mais, que tem mais, não digo mais cruel, mas que tem mais afeição à crueldade, às figuras cruéis e tudo mais. Mas isso aí fica pra psicólogo. Ciro Gomes, finalizar, o que a gente acha, um minutinho de cada aí. Você primeiro. Então, eu tô bem confuso, não sei quais que são as implicações dessa elegibilidade do Lula nesse momento, porque, como a gente viu, as coisas acontecem num dia e muda todo o futuro, então não dá para fazer grandes previsões. Com certeza. Quem é melhor em fazer previsão é o próprio Ciro mesmo, que eu acho que o cara tem vivência, então ele sabe o que esperar, mas a princípio eu fiquei meio morocochô, apreensivo. Eu acho que corri o risco de dar uma merda muito grande, assim, de derreter a candidatura do Ciro, porque eu vejo que tem muita gente apaixonada ainda pelo Lula que tá com o Ciro, mas que, assim, parece que voltando o Lula, sabe, tchau Ciro. Então, corre esse risco. Mas daí eu vi outras análises também, que, além de tudo, né, acontecendo isso, de derreter o Ciro e sobrar só Bolsonaro e Lula, eu desconfio que o Bolsonaro leva. Eu acredito que o Bolsonaro leva, porque... A briga é boa, a briga é bem boa, não é Lula na cabeça, não. Porque eu acho que, assim, o Bolsonaro ainda vai ter a força, vai ter a máquina e vai ter o medo do PT para dizer, se vocês... Eu posso não ser grandes coisas, mas se vocês não votarem... Ele vai criar o demônio. Imagina, dele. O Lula vai voltar, vai fazer uma revolução comunista, sabe? Que é uma coisa absurda, porque o Lula não teve nem perto, não teve nem perto de socialista, imagina de comunista, mas o papo aqui é que para eles é comunismo, né? Enfim, e daí agora estavam falando que talvez isso, e a leitura oficial do PDT que já foi divulgada por aí nas redes, é que a volta do Lula favorece o Ciro, porque acaba com os outros do centro. Morreu o Huck, morreu Dória, o Moro também. Então vai sobrar só Lula e Bolsonaro. E daí uma terceira via, talvez. E essa seria o Ciro, que daí poderia pegar algum naco do Lula, outro do Bolsonaro, né? Pra evitar, assim, que... Já imaginou Lula e Ciro no segundo turno, cara? Nossa, ia ser maravilhoso. Cara, o Brasil vai pra frente agora. Se o Ciro perde, eu já fico extremamente feliz, cara. Tipo, soltando rojão, cara. Tipo, olha que eleição da hora. Tipo, um cara que é meio caudilho e tudo mais. Barbudo, sabe como que é? O sapo barbudo, tudo sapo mais. Barbudo, várias coisas tortas, mas puta merda, que eleição qualificada, velho. Mas aí eu acho que o Ciro teria bastante chance. Porque daí ele ia pegar todo aquele antipetismo e o centro. O centro que foi... Muita gente foi com o Lula só pra não ter o Bolsonaro. Agora, sendo o Ciro... a pessoa acaba votando no Ciro por não querer o Lula, assim, né? E nas ideias. Nas ideias nem se fala, eu gosto muito das ideias dele. Não, a minha mãe tava vendo hoje, eu falei que minha mãe tava vendo o Lula e tal, cativada, mas ela não tava gostando não, cara. Tipo, ela tava vendo meio que, assim, vendo... hipnotizada. Exato, vendo por essa característica do Lula, cara, e de tudo que a mídia construiu a vida inteira. É o que a gente tava falando no WhatsApp antes. Cara, o Lula deve fazer uns 20 anos que ele tá todo dia no Jornal Nacional, cara. Quase todo dia. É uma figura que tá na nossa casa, o nosso vizinho, o Lula, cara. Todo mundo conhece o Lula, velho. Todo mundo sabe imitar o Lula. Todo mundo conhece alguém que parece o Lula. Tipo, é louco. Então, ele atrai tudo isso. Mas é o que eu falei, muita gente não tem como apagar. Pode e tal, muita gente vai voltar e vai voltar a gostar dele e tudo mais. Só que muita gente não vota mais nele, cara. Então, só pra eu também finalizar o meu ponto aí, o conselho pro Cirão. Se ele estiver nos ouvindo. Um dia ele vai. Eu acredito, eu concordo em partes com essa análise do PDT,
de poder favorecer o Ciro em vários pontos. E como eu falei durante o programa, aumentar a qualidade do discurso e da disputa. Pelo menos vai ter um a mais que não é um genocida ali. Não é um cara que tem tendências assassinas, um cara que fala de morte toda hora. Pelo menos não vai ser isso. Eu acho que acrescenta muito pra esquerda, dá muita força pra gente, pra galera cirista também, que pega a pilha e que vai querer ser mais cirista ainda. Que não quer que seja o Lula. E eu concordo. Me permite uma parte? Sim, permite. Teve um já resignado lá, falando, tchau, gente, eu acho que acabou a eleição, o Ciro morreu, pra mim, tô fora. Eu acho que isso irrita muito também, essa coisa assim. Pô, qualquer coisinha que acontece, sabe, como a gente falou, acontece hoje, mas talvez lá na frente não vai ter tanto impacto assim. Já tem gente desistindo, que é isso? Sim. Não, eu acho que assim, falta um pouco de... maturidade. Exato. Maturidade. Eu ia falar resiliência, porque só pra provocar eu ia usar o exemplo do Lula, cara. Porque assim, o Lula falou muita bosta, muitas vezes, mas ele ficou preso uma cacetada de tempo, tá ligado? E ele tá aí, cara. Tipo, velho, não é porque o cara apareceu aí que vai desistir, cara. Não, pelo contrário, cara. Sim. Eu confio, eu confio plenamente no discurso do Ciro. Por que eu voto no Ciro? Porque eu acho que ele seria o melhor presidente. E explico por quê por A mais B, cara. Sem problema nenhum. Explico por que eu não voto no Lula. Um dia a gente vai falar, não vou falar agora, pelo amor de Deus. Isso é naquele próximo episódio. No próximo episódio. Seria o primeiro. Porque odiar o Lula. Mentira, não é isso. Porque Ciro. Porque Ciro, exato. Que a gente vai fazer, exato. Mas, enfim. Eu acho que a militância do PDT, do Ciro, é uma militância jovem, não só no sentido de idade, mas no sentido de contato com militância e de talvez entender um pouco que isso não é futebol e que, querendo ou não, cara, querendo ou fucking não, tu tem uma galera passando uma energia muito ruim em todo esse momento, como se tivesse acontecido uma coisa terrível, caiu o mundo. Cara, eu tenho as minhas convicções políticas, não abro. Ciro Gomes, cansado de ver coisa dele, ler livro, Mangabeira e tudo mais. Cara, se for Bolsonaro e Lula, eu odeio o PT, eu tenho sérios problemas com o Lula, mas é Lula na cabeça, cara. Cantando Lula lá, no caminho de ida e volta, e no outro dia xingando ele até o fim, cara, como eu sempre fiz. Pra quem assistiu aí, deu uma força. Valeu, galera. A gente vai fazer muito mais. A gente tava tentando fazer isso há muito tempo. Aí apareceu esse negócio do Lula. A gente, vamos fazer agora. Muito obrigado, pessoal. Voltem sempre. Tchau, tchau. Falou!